Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, terapeuta especializada em traumas e sexualidade. Bom, tá chegando um período muito especial do ano, que é o Dia dos Pais, né? E como a gente sempre faz também no Dia das Mães, episódios especiais, a gente resolveu, né, se presentear vocês com um bate-papo muito gostoso, né, Dani? Sobre paternidade e sexualidade. Ui, os dois juntos? Pode? Ai, adorei! Para quem não acompanhou o ano passado, nós também tivemos um convidado muito especial, que foi aluno Biotantra também, né? O Rafa, com uma experiência incrível lá nesse paternário. E hoje a gente veio com algo também muito especial, com alguém muito especial, para conversar com a gente sobre isso. E aí eu queria já abrir aqui, dizer bem-vindo, Tiago Barbieri. Obrigado. né? Obrigado pelo convite. Gratidão às duas, minhas deusas. Estamos aqui para falar um pouquinho de paternidade, sexualidade. Mas, né, não chego nem aos pés aí de vocês no assunto, mas vamos lá. Mas a gente não chega aos pés da sua paternidade. Então, vai ser uma boa conversa. Claro. Espaço de fala, né, que a gente fala. Exato. Porque, por exemplo, eu que trabalho com mulheres, né, e sou mãe também, então eu vejo um lado dessa história toda, né, os desafios do maternário. É um prazer, né, poder ouvir e até ressignificar a história com os nossos próprios pais, né, entender. Porque eu falo, a gente só entende que é mãe. Eu só fui entender minha mãe quando eu virei mãe, né, porque tem muita coisa que eu dava de frente. E agora ser pai, eu não vou virar pai, então... É verdade. Como Por que- enquanto não não é? inventaram, né, uma maneira. Então é isso, né? Partilhar essa sabedoria que a vida traz, que é mais do que livro, né, Dani? Pô, vou chorar aqui, porque eu não vou poder nem ser mãe, nem ser pai. Ela já é a mãezona de Você todo mundo, já é não nossa mãe, com certeza. Mas me coloco como uma boa ouvinte para sempre estar aprendendo com vocês. E é muito significativo. E um lugarzinho especial tem meu pai, sim, na minha vida. Não é? E é muito importante também sua experiência com esse gestar consciente, o trabalho que você faz com os casais, que isso também é muito, até arrepia de falar, que é muito bonito, né? Num país onde existe uma negligência em relação à paternidade também, Sim. né? Então, hoje é pra gente falar dessas dores e delícias, mas principalmente das delícias, né, Ti? Conta aí pra gente. Quem que é você, pra começar, né? Bom, Quem é o Tiago? né, a gente brinca, né? Eu sou um camaleão, né? Tenho multifacetas. Profissionalmente, eu fui jornalista por 15 anos. Depois, comecei a estudar comportamento animal. Tenho uma empresa de adestramento. Dentro desse processo todo, trabalhando com comportamento animal, foi me chamando comportamento humano. Comecei também fazendo terapia desde moleque, fiz terapias, mas conheci terapia tântrica em 2015. Fui me interessando cada vez mais pelo assunto. Hoje sou aluno do Biotantra. Em breve serei um terapeuta tântrico igual vocês. Espero honrá-las. Sou o pai da Giovana, Uau. que vai fazer 5 anos agora no fim de agosto. Para mim, é muito... A paternidade significa muito, assim, sabe? Porque eu não tive pai, né? Meu pai largou da minha mãe logo que minha irmã nasceu, eu tinha 2 anos. Então, eu nunca tive uma figura paterna, uma figura masculina presente, né? Convivia com meu avô, com meus tios, mas não eram ali a mesma coisa, né? Assim, cumpriam alguns papéis, mas tinham muitas lacunas, né? E vindo para cá, eu vim pensando muito nisso, assim, né? As lições que eu tive nesse período, e às vezes eu pensei assim, a gente tem o não exemplo, o exemplo positivo e o exemplo negativo. Eu acho que no caso da paternidade, o não exemplo é o pior, porque você não tem nenhuma referência de que caminho tomar. Então eu não tinha nenhuma referência. Eu sempre quis ser pai, eu gosto muito de criança, eu sempre soube que eu seria um bom pai. E eu até achei que, até
conversei isso em terapia, assim, que o meu desejo de ser pai era para provar que eu seria melhor que o meu pai, que não foi pai. Mas aí que vem essa questão da não presença. Ela simplesmente me ensinou a importância da presença, Uau. mas não o que fazer, né? Uhum. Quando a gente, a minha mulher, a Carol, a gente planejou a gravidez, a gente foi desejada, a gente quis muito. Eu acompanhei tudo desde o começo, pré-natal, tudo. Quando vem o pacotinho, né? Aí a gente começa a entender que a gente não tem controle sobre nada. A gente entende que a gente tem muitas feridas abertas, né? Porque a criança não vem com um dedinho no botão, ela vem com o pé no peito, né? Então é desafiador, mas eu adoro ser pai. Para mim é muito gratificante. Bom, então teve esse processo do conceber, né, gestar e parir essa criança. Como você se viu? A curiosidade, né? Porque Uhum. a mulher tem toda aquela relação com a barriga e beleza, até entender o que é que tem dentro dessa barriga, às vezes aí já começa a sentir o movimento, ver ultrassom. Então é uma relação muito aqui dentro. Uhum. E para o pai, assim, quando você se percebeu pai, você foi desde o começo, a hora que você viu o bebê, como que é que acontece esse processamento? Para mim foi desde o começo, assim. Desde o dia que a gente fez o teste, eu já entrei no papel de pai ali, de cuidar, né? Então, eu estava cuidando da Carol e da Gigi durante a gestação, eu ficava cantando para a barriga, enfim. Quando a Gigi nasceu, que tem toda a dificuldade de amamentação, acordar de madrugada, não sei o quê, eu estava presente em todos os momentos. Então, ou eu ia cozinhar alguma coisa para Carol comer enquanto ela amamentava, ou eu estava ali junto com ela, porque a Gigi não pegava direito o peito no começo. Então, eu falava, ó, pega aqui, segura assim, não sei o quê, vira de lado. A gente foi muito parceiro. Então, eu sempre fui pai, né? Eu sei que talvez eu não represente 5% dos pais no Brasil, infelizmente, né? Eu sei que a maioria não tá nem aí. Eu tenho amigos que têm filhos e que nunca trocaram uma fralda. Uhum. E para mim, sabe, nem passou pela minha cabeça ficar fora disso, Legal. né? E essa questão que você falou, Manisha, da gestação, né? Porque já tem um vínculo da criança com a mãe desde o primeiro momento ali, né? E eu tinha muito essa questão, eu queria ter esse vínculo com a Gigi, e eu falava assim, puta, eu quero tomar banho com ela, né? Uhum. Porque você tá ali, é como se você estivesse amamentando, né? Assim, você tá ali acolhendo, é um momento gostoso e tal. E aí veio uma frustração enorme pra mim, que a pediatra falou assim, não, tem que esperar 6 meses. Eu falei, o quê? Hã? Pois é. Falei, nem a pau que eu vou esperar 6 meses pra tomar banho com a minha filha. Né? Então, e aí a gente faz aquele curso na maternidade que não serve pra nada, né? Um banho pit stop ali, que você põe o bebê, manobra 5 segundos, vira, não sei o que, a criança chorando. Eu falei, não, deixa ela na água, deixa ela relaxar, sabe? O primeiro banho que a gente fez no sistema Fórmula 1 foi caótico. Depois, quando a gente conversou, assim, não, vamos fazer do nosso jeito, que a gente Legal. queria. Aí, pô, colocamos a banheira no quarto, enchemos, deixamos ela ali, sabe? Puta, foi tão gostoso, né? Dar o primeiro banho ali e depois, quando foi pro chuveiro, nossa, pra mim foi a realização, assim. Eu falei, puta, agora eu criei esse vínculo que eu queria, né? Que eu não tive a criança lá dentro, né? Uhum. Então, foi isso, assim. Então, pra mim foi, desde o começo, eu fiz muita questão de estar presente, assim. Maravilhoso. Você sabe que tem cursos de Natal só para os pais? Uau. Já tem no SUS. Eu vou pegar daqui a pouco o nome para colocar aqui na legenda para vocês. Também tem um documentário que ajuda muito sobre esse olhar do preparo da paternidade. E é incrível, porque assim, existe o curso para o casal, não só esse do hospital que você está falando, mas existe preparativos do casal para pais, mas agora já existe para os pais especificamente. Que legal. Para lidar com, gestar as emoções, gestar esse campo junto, porque vocês não têm a ligação corporal, Uhum.
mas vocês estão absurdamente presentes no campo, emanando tudo aquilo que influencia essa criança. Então, para quem não sabe, gente, procura aí, já tem lugares que preparam os pais para ser pais. Que bacana. Porque é isso, a sociedade por si só já negligencia e depois cobra e depois julga. Exato. Então vamos levantar mais esse lugar de tipo, vamos ajudar a preparar, já que a gente quer uma sociedade melhor e mais integrativa e participativa, né? Porque o número de abandono paterno só vem crescendo. E aproveitar sua bagagem, né, como terapeuta e tudo mais, alguém que trata traumas, qual que é a importância do pai para um ser humano nesse momento, né? Além da mãe que está dando essa nutrição, o papel do pai, como que ele pode colaborar para que essa pessoa seja um ser humano, né, com o mínimo de sanidade, de saúde? Como que você vê assim, os benefícios do pai estar ali próximo nesse momento? Eu acho que primeiro ampliar a caixinha dessa história do papel de pai. Não cabe só ao lugar biológico ou ao lugar masculino, Sim. mas aquele que adotou o lugar de acompanhar aquela que gesta, né, a grávida. Então, esse lugar de apoio é absurdamente importante para criar base para essa criança. Ela começa a entender que tem suporte, que tem apoio, porque toda mulher gestando é uma montanha-russa hormonal. Sim. Pedir para uma mulher ter sanidade é maluquice, não é? É quase impossível. Eu me lembro ainda, assim, e alguns partos vêm à memória agora, assim, gestações que eu acompanho. Tem coisas que você conversa num mês que ela já tá afinando aquela escala hormonal, no segundo ela... O que foi que a gente falou? Você tá maluca? Não, isso não vai dar certo. Tudo muda. É muito rápido. É muito. E aí, se esse acompanhante, eu vou colocar a figura de pai, mas vocês amplificam, não tiver também uma sustentação de entender que você é base, que você é apoio agora, você vai levar tudo pro pessoal. E aí vai ficar um lugar que é um show de horrores, fomentando a dor daquela criança que tá ali no útero. Porque o que acontece com aquela mulher em volta dela é absurdamente refletido já na construção desse sistema dessa criança, né? E uma outra coisa, eu achei incrível a gente conseguir colocar paternidade e sexualidade hoje, né? Que, ouvindo uma conversa sua, foi o encantamento desse episódio. Que é esse lugar que... Gente, a sexualidade na gestação, ela é muito importante. Isso vai auxiliando a impulsionar toda a construção neurológica, simbiótica dessa criança e preparando essa mulher para dar conta das contrações que são mais ou menos similares às contrações orgásticas dentro do corpo. E também o preparo biológico que acontece no canal vaginal, no colo uterino, no útero, para o parto é absurdamente lindo. E você percebeu se mudou algo? É claro que tem o desafio da parceira, né, que está nesse turbilhão, mas mudou algo em você em termos de atração? Porque às vezes também rola essa história do homem colocar a mulher no altar, não quero transar porque tem um ser ali, rolou esses medos? Ou te deu mais tesão? Como que foi, assim, pra você Não, voltar? eu acho que na gravidez, assim, durante a gestação, a gente teve um tesão bacana. Assim, lógico, não transava toda hora, mas rolava. Acho que mais pro fim, assim, que a barriga já estava muito grande, já estava mais desconfortável, mas, sei lá, acho que até o 6º mês, acho que a gente manteve uma atividade sexual legal, assim, foi bem bacana. Mas a gente mudou muito, e eu digo a gente porque eu entrei também nessa no puerpério, né? Aí foi muito difícil, assim, porque a gente lia muito sobre o puerpério e não sei o quê, então a gente tava com bastante informação, mas a gente não tinha ideia o que ia acontecer. E o puerpério da Carol foi muito longo, assim, durou, sei lá, 1 ano e meio. Porque, assim, o parto, a gestação foi muito tranquila, e a gente estava planejando fazer um parto natural. Uhum. Só que chegou na hora, ela estava com dilatação, não sei o que, tudo certo. Aí a obstetra fez o toque e percebeu que a Gigi estava encaixada para baixo, só que virada com a cabeça para cima. Então ia ser super arriscado.
e a parede do útero da Carol já tava... quase não existia. Aí ela falou, eu teria que fazer uma manobra, empurrar o bebê, girar, não sei o que e tal. A gente falou, não, vai pra cesárea. E aí, na cesárea já foi super tenso. Porque a parede estava tão fina que cortou a ponta do nariz da Gigi a hora que passou o bisturi. Então eu tava ali pra cortar o cordão, e aí eu vi ela, a hora que a médica tirou a Gigi, ela olhou assim, ela já tava com o nariz sangrando. E ela fez assim, ela olhou pro enfermeiro da frente e falou assim, tipo, ela não falou, ela só, o olhar. Eu falei, meu, eles estragaram minha filha. Hum. Tipo, aí foi muito tenso, sabe? Então, aí já viram que era só um cortezinho, foi bem superficial mesmo, mas enfim. E aí a Carol tava ansiosa pra amamentar e eles não davam a Gigi pra ela, porque ela tava com possibilidade de perder o útero ali. Então, o parto em si durou 12 minutos, contado no relógio, mas foi 40 minutos pra colocar as coisas pra dentro da Carol de volta. E eu fiquei ali, tipo, eu quero ela amamentar e não sei o quê. Então, foi muito traumático pra gente ali naquele momento. Então, quando a gente chegou em casa e tal, demorou um pouco pra cair a ficha de tudo que tinha acontecido, né? Só depois que a médica falou que a Carol, no fim, correu risco de vida. Então, o puerpério veio carregado de muito disso. E aí o tesão dos dois zerou, assim, tipo. Acho que a gente foi ter uma primeira relação depois que a Gigi nasceu, acho que foi perto de um ano, mais 10 meses, alguma coisa assim. E, tipo, eu não tinha a menor vontade de transar, a Carol menos ainda, Uhum. né? E aí eu ficava vendo, assim, umas amigas falando, não, porque quando eu tive filho, o meu marido queria transar porque ele tava cheio de tesão e me obrigou a transar com, sabe, assim, com 30 dias depois de nascer a criança e tal. Eu falei, puta, eu não consegui nem pensar nisso, sabe, assim. Foram muitas adaptações. Aí a gente ainda descobriu que a Gigi nasceu com a PLV, né? Que é alergia à proteína do leite de vaca. Então, a Carol teve que fazer uma dieta hiper restritiva para poder amamentar, para não dar contaminação cruzada, enfim. Então, foram tantas coisas que, assim, aí nessa hora não tinha tesão, não tinha nada e tal. E aí que eu entrei numa noia, assim, depois, porque eu fiz um exame de sangue de rotina e eu vi que minha testosterona tinha baixado absurdamente. E aí o médico me recomendou reposição hormonal de testosterona, só que, tipo, depois que eu fui associar, que era com tudo aquilo que a gente estava vivendo. Meu corpo não estava mais focado em relação sexual. Meu corpo estava focado ali em cuidar, né? Assim, então, aí mexeu muito. E depois que a gente, né, com 1 ano e meio, a Gigi zerou a alergia, graças a Deus. Que eles dizem que é como chama? Uma imaturidade do sistema digestivo que produz, né? Então, alguns casos reverte, como foi o caso dela, alguns casos não. Então, reverteu e tal. E aí a gente conseguiu. Putz, tá tudo bem, tá normal. Aí deu aquela respirada. Aí a gente foi começar a voltar a se olhar como marido e mulher e não só como pais da Gigi, porque durante um bom tempo era só isso, a gente era, né, eu era o pai, ela era a mãe, e a gente era parceiro ali, mas não tinha a parceria de casal. Então teve todo esse processo, assim, né? E você falou do curso, assim, Dani, eu achei muito legal. E eu acho que é importante a gente falar disso e trazer também as políticas de saúde, por exemplo, de incentivo para os pais ficarem mais, né? Uhum. Então, eu, por exemplo, como eu sou empreendedor, eu sou eu presa, né? Eu falei com a RH lá, falei, Thiago, eu preciso de licença de 60 dias. Aí eu vi no financeiro, falei, não, eu consigo 45 dias. Mas tudo bem, mas eu fiquei 45 dias focado nas duas. E isso gerou até um conflito com a minha mãe e com a minha sogra, porque qual era a expectativa das avós? O pai vai voltar a trabalhar com 5 dias e as duas vão cuidar ali. E assim, elas tiveram um papel fundamental, ajudaram muito
com coisas básicas que a gente precisava. Comida, lavar roupa, não sei o quê. Mas cuidar da Gigi, éramos eu e a Carol. Então eu falei, e foi difícil a gente, porque as avós, mas não sei o que, tá aqui, lá, e não sei o que, eu queria fazer, e não sei o que. Não, eu tô aqui, né? Então teve todo esse processo, mas assim, em termos de sexualidade, a gente teve um hiato muito grande por conta de tudo que aconteceu. E vão vivendo outros prazeres, então, né? Porque eu acredito que a gente não deixa de viver sem prazer nessa Claro. vida, porque é legal a gente desconstruir essa imagem também de que o prazer está sempre ligado à penetração. Então, vocês foram explorando outros espaços dessa intimidade, porque também é só quando a gente vê alguém passando por isso que a gente começa a ver a força dessa pessoa, tanto dela, de você apoiando ela, ela apoiando você. Então, uma série de coisas acontecem, né, entre o casal que vai abrindo um novo espaço, uma nova dimensão na relação, com prazeres que até então eram desconhecidos. Que nem você trouxe, né? Que prazer maior de estar ali com a sua cria Dando um banho. e sentindo ali aquilo que é parte de você, né? Sim. E aí, claro, né, gente, pelo amor de Deus, não vou misturar banho, né, com criança, que Não. não tem nada a ver com isso. É bom deixar claro, né? São os outros prazeres, né? Do prazer do cuidar, o prazer do nutrir, o prazer do sustentar, né? Então, você consegue listar nesse 1 ano e meio, assim, que prazeres novos você descobriu nesse processo? Eu acho que essa relação do banho foi incrível, assim, esse contato, né, com a Gigi no banho. Mas com relação a Carol, eu acho que foi muito prazeroso, assim, cuidar dela naquele processo, assim, sabe? Que eu falei, de ajudar a amamentar. De... e tinha a questão do sono, né? Porque como a Gigi tinha PLV, ela não conseguia ficar deitada por muito tempo, porque dava um refluxo absurdo. Então ela começava a urrar e tal. Então até os 8 meses dela, ela dormia sentada, quer dizer, ela dormia em pé, eu encostava no sofá assim e colocava ela aqui, apoiada em mim. Então até os 8 meses ela ficava, a gente dormiu assim. E aí dava uma folga para Carol poder descansar também, né? Então eu acho que a gente teve esse prazer da parceria desses momentos. Então, porque a Gigi, nossa, amamentava, parecia um bezerro, né? Era 2 horas lá e tal. Então, era cansativo. Quando ela não estava amamentando, ela estava comigo, para deixar a Carol descansar. Então, acho que a gente descobriu essa parceria, que a gente já tinha muita cumplicidade desde sempre, mas eu acho que trouxe isso, assim, fortaleceu isso, né? Foi prazeroso poder contribuir nesse sentido, né? E eu acho que, assim, a própria relação mudou, porque a gente começou a conversar mais, né? Pô, não tô com tesão, e aí? Você tá sentindo alguma coisa? Tem alguma coisa, tô com algum problema, não sei o quê? Não tem nada a ver com você, eu tô, meu, turbilhão de emoções, hormônios, não sei o que e tal. Legal, e você? Pô, eu também não tô afim de nada, não quero, sabe? Ela fala, não. Teve até uma vez que foi engraçado, falou assim, meu, ó, se você quiser se masturbar no banheiro, não sei o que e tal, tipo, eu falei, meu, não quero nem pensar nisso, tipo, não, sabe? Então, essa cumplicidade, sabe, da gente conversar mais abertamente sobre essas coisas também mudou muito e foi prazeroso, né? Porque é, eu vejo que a relação amadureceu muito, assim, depois que a gente retomou a vida sexual, que a gente começou a sair, que a gente consegue os vale nights, né, com as avós, que são importantíssimos, né? Então, agora teve período de férias, ela revezou uns dias com a minha mãe, uns dias com a minha sogra, não sei o quê. Então, a gente consegue curtir. E, ao mesmo tempo, também tem aquela coisa de não ficar só dependente dos vale nights para poder ter uma noite de prazer com a minha mulher, né? Então, eu lembro a primeira vez que a gente transou com a Gigi em casa, assim, né? Tipo, ela já tava dormindo no quarto dela, não sei o quê. Tipo, foi aquela coisa assim, meio adolescente, né? Tipo, estamos fazendo alguma coisa errada. Né? Que lindo. Mas, assim, fluiu, assim. E hoje a gente faz as coisas normal, assim. Não depende só do Vale Night para poder ter a relação, né? Eu acho que isso é importante, porque a gente vê também muitos amigos, casais, que se distanciam muito
e depois é difícil retomar, né? Então fica aquela relação de aparência ou de, né, assim, cumprir uma obrigação que a sociedade impõe de, tipo, você é o pai, a mãe, o filho, beleza. Mas não tem vínculo, né? E eu acho que a gente reforçou muito os vínculos com tudo que a gente passou, assim. Bom, e aí me conte então como foi receber a notícia, assim, se a questão do gênero é uma coisa que pesa bastante na sociedade hoje, a ponto da gente até fazer chá de revelação, Ah, né? Mas o fato de ser uma menina, eu sei que hoje a gente mesmo desconstruindo a questão de gênero, mas bateu alguma coisa aí, algum medo, não, enfim. zero, assim. Primeiro que a gente nunca se preocupou com isso. Eu, Ótimo. desculpa quem gosta, mas eu acho que chá revelação é uma besteira absurda, assim, né? Tem tantos vídeos que você vê, né, que, tipo, sai a fumaça azul, aí o cara fica mais feliz e a mulher fica meio assim, não sei o quê. Tipo, a gente queria ter um filho, independente do sexo. Eu sempre imaginei ser pai de menina. Uau! E, assim, eu sempre convivi com mulheres, né? Tipo, minha mãe, minha irmã, a Carol, minha sogra. Não tinha muitos homens. Tinha meus tios, né? Eu falei, mas não era assim, a maioria da família sempre mulheres, né? Assim, eu tinha uma matriarca que era minha bisavó materna, que era, tipo, assim, eu tinha uma ligação muito forte com ela. E então, assim, eu tinha dentro de mim que ia ser menina. E a Carol também, mas assim, se viesse menino, ia ser amado do mesmo jeito, a gente ia tratar igual. E quando a gente confirmou que era menina, a gente queria pensar assim, então como que a gente vai criar essa menina para ela ser empoderada, para ela poder ter as escolhas dela, para ela seguir. E só que não é tão simples assim, né? Porque a hora que você fala assim, não, vou criar para ela ser livre e tal, mas e se ela chegar e falar assim, eu quero ser hippie e vender coquinho você fala, não, não, vai fazer faculdade. Não, e a liberdade, né? Então, assim, é difícil. E a gente, ao mesmo tempo, ensina ela a argumentar, a gente conversa muito com ela, né? Hoje ela tá com 5 já, né? Quase. Então, ela fala muito, ela tem uma linha de raciocínio muito grande. Tipo, não é só aquela coisa, come aí, menina, e cala a boca. Tipo, não, não quero. Por que que você não quer? Não, porque. Mas por que que você tem que comer? Porque é assim, assim. Então, Diálogo, o né? diálogo e a Legal. argumentação. Mas nem sempre é fácil, né? Exato. Porque a nossa criança, né, interior, às vezes, grita mais alto. E aí que vem os perrengues, né? Então, por exemplo, agora a gente veio de uma viagem agora nas férias, a gente tirou aqui 4 dias, tal, fomos pro interior. E foi uma amiguinha da escola da Gigi, foi junto com a mãe, né? E no último dia, assim, vários momentos tiveram algumas tensõezinhas, tal, normal, né, das crianças. Mas no último dia, assim, a gente tava indo embora, a Gigi falou um negócio, assim, que foi muito desagradável. E ela falou num tom de brincadeira, mas que não cabia. E assim, eu comprei a briga do lado da outra menina, porque tem uma série de questões. E aí eu perdi a linha, dei uma bronca na Gigi, gritei com ela, não sei o quê. Aí quando acabou, tipo, vai lá pedir desculpa pra sua amiga, não sei o que e tal. E eu fiquei no quarto, tipo, chorando, tipo, eu sou um péssimo pai, me culpando porque eu dei bronca, não sei o que, porque eu não quero repetir o padrão que existia. Então, assim, são muitos desafios, né, que a gente vai aprendendo diariamente e tal. Então, assim, a gente vibrou muito com o fato de ser menina e ter essa possibilidade de criar uma mulher forte, independente, não sei o quê. Mas, pô, ó quantas questões que a gente tem que olhar pra mim aqui e falar, cara, Criar o ser humano, criar um né? ser humano, né? Qualquer é desafiador. Exatamente. Sim. E aí, dentro dessa, né? Porque com a série de particularidades que a gente tem dentro da sexualidade, do ser mulher, eu sei que tá um pouco distante, tem mais uns 8 anos aí, né? No máximo, né? Porque hoje em É, dia as meninas estão menstruando cedo, então, pode ser daqui 4. pois é. Como você se vê
dando todas essas orientações. Realmente, eu lembro que meu pai falava, tem uma espingarda aqui, né? Pra quando começar a namorar. Então tinha aquela pressão no campo da sexualidade logo cedo, né? É. E como você se vê, assim, nesse papel daqui a uns anos? Eu sei que é uma projeção, mas já bate alguma É, insegurança, então, né? eu acho que fazer a formação com vocês, estar dentro do Tantra, vivendo isso, vai me dar muito mais base para daqui 4 anos, ou 5, ou 6, seja lá quando for, eu conseguir conversar com ela e falar numa boa, né? Assim, não penso ainda muito sobre. Quer dizer, lógico, a gente pensa, mas eu não fico formatando coisas porque eu tô aprendendo também. Eu tô aberto para aprender como poder me comunicar com ela da melhor maneira. Mas o que a gente já faz, assim, que é uma preocupação nossa, de ensinar já ela a cuidar do corpo dela, de não deixar ninguém mexer, né? Então, a gente até peguei indicação com vocês do livro, né? Meu Corpo, Meu Corpinho, que é muito legal. Então, o ano passado a gente deu para ela, então toda noite a gente lê para ela. Então ela entende que ninguém pode mexer no corpo dela, que ela e uma coisa que a gente sempre fez assim, eu já ensino para ela que quando ela fala não é não, assim, eu sou muito beijoqueiro, eu sou muito carinhoso, né? Muito eu gosto de abraçar, não sei o quê. Não sei se tem a ver com ser taurino ou não, mas eu sou enfim. É, e aí, pô, às vezes eu chego em casa do trabalho mó animado, vou dar um beijo nela assim, agora não, papai. Aí eu falo, tá bom, não é não, eu saio. Só que aí a hora que eu saio, ela fala, me dá um beijinho. Aí eu vou lá e aí eu aproveito, né? Mas a gente sempre, assim, a gente já tá trabalhando essas questões com ela, né? Porque também é uma coisa que eu tinha até conversado com a Dani, né? Que a gente tava procurando escola para ela, ela vai mudar de escola o ano que vem, enfim. Já vai para uma escola que ela vai seguir, para o infantil, né? Além do infantil, para o ensino fundamental e não sei o quê. E a gente foi visitar umas 6 escolas. Todas eu perguntei, eu levei umas perguntas-chave, eu tinha certeza que a maioria não ia me responder. Eu perguntei assim, o que vocês têm de programa para falar sobre diversidade, para falar sobre educação financeira, que é importante, e para falar sobre sexualidade. Aí, a hora que chegava na sexualidade, você via assim a linguagem corporal das pessoas, né? Tipo, fechava, sabe, não sabia onde entrava, não sei o quê. E eu falava assim, então, mas vocês não fazem nenhuma palestra, não dão nenhum tipo de informação para as crianças, né? Se acontece alguma coisa. Ah, não, a gente tem psicóloga na escola. Se acontece alguma coisa, a gente chama os pais. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Eu quero que não aconteça, né? Eu quero que vocês ensinem para ela o que, que pode, o que, que não pode, como que ela pode abordar um amiguinho ou uma amiguinha, como que ela pode abraçar alguém sem ser invasiva, né? Coisas básicas, né? Que as pessoas também misturam educação sexual para criança com sexo, né? Tipo, você não vai ensinar a criança a transar, mas você tem que ensinar para ela minimamente a se proteger de abusos, né? Então, essa é uma preocupação nossa muito grande. Esse tipo de informação a gente traz para ela, né? Então, eu acho que a questão de menstruar, primeiro beijo, primeira relação, eu acho que vai acontecer tão naturalmente, porque a gente já tá com esse mindset de falar assim, meu, a gente precisa trazer informação para ela. O que ela vai fazer com a vida dela depois, a gente não tem controle, né? Então, como eu falei lá no começo, a paternidade me mostrou que eu não tenho controle sobre nada na vida, né? Muito menos sobre a vida da minha filha. Então, assim, o que a gente tem que fazer é dar informação o máximo que a gente puder e acolher. Se ela fizer as escolhas dela, o que ela fizer vai ter consequências boas ou ruins. E a gente vai estar ali para ela. Acho que esse é o nosso papel. Perfeito. Você sabe que você falando é mais do que escolas darem palestras ou nós ficarmos falando para as crianças, porque cognitivo ainda não está desenvolvido. Uhum. Só aos 25 é que a gente consegue ter elaboração total de cognitivo. Sim. Então, baseado nesse ponto, o que adianta a gente às vezes ficar discursando num lugar ainda que não tem potência para absorver e elaborar, né?
Eu acho que imagina, assim, eu vejo que é uma utopia absurda, mas enfim, não deveria. Se numa escola não tem nem o início de um diálogo, cadê postura? Porque a criança absorve muita postura, esse lugar emocional, como você lida com as coisas. E eles nos mostram com essa fala tua que, gente, Marcelinha, arruma o pia aí agora, tá? Se der merda, se der coisa errada, aí a gente resolve. Então eu tô mostrando para as crianças que, ó, se der errado, aí a gente vai ver. Então a gente já tá dando margem para dar errado. Exato. Nada de prevenção, nenhum trabalho de prevenção em nenhum nível, né? Exato. E escola particular, né? A gente tá Sim, falando não sim. só do ensino público, né? Uhum. O trabalho de prevenção, eu realmente também acho um absurdo, assim, às vezes conversar com algumas pessoas. Falar, já falou, por exemplo, com a menina sobre sexualidade? Ah, quando chegar a menstruação? Gente, levar 12 anos para você falar para uma criança hoje, que tem internet, tem livro, tem Exato. aplicativo, tem amiguinho falando, porque o amiguinho vai falar. Tem coisas que eu tentei já poupar meu filho e ele chega e fala, eu falo, como assim você já sabe sobre isso? E ó, que eu acho que ainda dou muita informação para ele, só Pois que a é. minha informação eu vou dosando, justamente por essa questão do cognitivo, né? Mas de repente ele já fala, não, já sabia. Eu falo, ai meu Deus do céu. Então a gente precisa trabalhar com essa informação. Então é Claro. uma amostra maravilhosa, né? 5 anos ela já tem acesso para o que ela precisa naquela fase, o que é essencial. Porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos abusos acontecem até ali, né? 8, 7, 6. Exato. Pra E- menos, né? Seria, entre aspas, menos pior, sei lá se eu posso falar até isso, mas é meses de vida, gente. Sim. Nossa. É E aí, absurda a todo coisa. mundo. Eu lembro que 14, 15 anos, meu pai ficava desesperado, meus pais, minha mãe, não sei o quê. Mas não é na adolescência que a coisa acontece. Inclusive, uma grande preocupação que vem brotando, assim, é de perceber o quanto de situações que os adolescentes, por também não ter tido esse preparo, né? Porque aí entra na fase do ficar na toca, que eu acho que o que é legal de falar com a criança agora, até os 10, 11 anos, porque parece que eles ainda estão na nossa esfera, né? Então a gente consegue acessar a criança. Agora não fala. Aí chega na adolescência, eles qualquer coisa se tranca no mundo deles, e aí vê que muitas das cenas de abusos ou de experimentos de primo com prima, enfim, é lá 14, 15 anos. Então, o abusador ele não é aquele monstro que a gente acha que tem uma cara de abusador. Pode ser o seu sobrinho, sua sobrinha, seu filho de 15 anos, que tá ali experimentando o mundo, ainda não sabe como experimentar com alguém da idade dele, vai e pega o irmão mais novo, a irmã, não sei quem. Então a gente precisa quebrar esse tabu, né, de que o abusador, ele tem cara de abusador. E teve até recentemente, né, uma notícia de uma criança de 3 anos, não sei se vocês viram que ela sofria abuso do pai e do avô. E aí alguém, em algum momento, não sei se foi na escola, é que eu não vi a notícia por completo, mas enfim, alguém deu a informação para a criança que não podia mexer na parte íntima dela, que não sei o que e tal. E aí ela denunciou. Tipo, a partir dessa informação, ela trouxe ela rebateu com a informação que, nossa, meu pai faz isso comigo, meu avô faz isso comigo. E aí os dois foram presos. Mas olha só que você podia ter prevenido antes, né? E vocês estão, né, falaram de prevenção, no Brasil não existe, né? Infelizmente, para nada, né? Assim, eu sei que o tema hoje não é saúde masculina, mas eu lembro quando eu fiz 38 anos, eu fui num urologista, porque já tem histórico de câncer de próstata na família, não sei o que e tal, e fui fazer um exame de rotina. Cheguei lá, o cara falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim fazer um exame de rotina. Eu falei, não tem exame de rotina, vai embora. O cara não fez o exame em mim. Tipo, né, enquanto vocês, mulheres, pelo menos, né, Exame de quando mama, começa a menstruar, vai no ginecologista, a gente não tem isso. Tipo, você vai procurar uma medicina preventiva, não existe, né? E Aquele monte de mito, né? Mas é legal, mesmo que a gente tá falando de saúde masculina, a gente tá falando de paternidade, mas é importante falar de saúde pro pai, porque eles estão tão preocupados enfim, de providenciar, né? De trazer o sustento, tá ali focado no trabalho, tem que ser forte, o chefe da família, o machismo vai trazendo, né?
cuidar da própria saúde começa a fazer isso lá quando 50 anos, quando tudo começa a parar, Aquela coisa né? de não ir no médico porque se vai, acha alguma coisa, né? Exatamente. Então tem que falar de saúde sim pro homem, porque isso é importante pra sexualidade, né? Vocês entrando nesse tema agora, até me recordo de pacientes que eu acompanho de gestação. Ai, gente, quando é o mundo da FIV, olha, eu vou falar para vocês, é cada atrocidade que eu vejo. Porque assim, tá bom, tem que pesquisar a mulher, a idade da mulher, o óvulo, a saúde. Blá, blá, blá. Primeiro, eles viram a mulher do avesso como só ela responsável pela não fertilidade. Uhum. Aí, se ela tá ok, aí a gente vai tentar ver, mas não é muito importante, porque vocês têm milhares de espermatozoides, então um vai dar certo. Mas às vezes esse um que você tem, ele tá com a cauda pra direita, não sobe pra esquerda, não vai pro lado, não vai pro outro, não vai por isso, não vai para aquilo. Não tem líquido suficiente prostático. Então, e ainda já vi médico passar pano pro masculino, vendo o resultado negativo, ele teve coragem de fazer assim, ó. A gente pode pedir para ele esperar lá fora, que eu quero falar sobre os seus exames para uma paciente? E aí, ele olha assim para ela e fala assim, eu nem sei como vou dar nessa notícia pro seu marido, porque não dá para falar para ele que ele é o problema. Como eu vou fazer isso? Nossa. Olha o que ela teve que ouvir. Mas pra mulher, claro, no Não, menor... então, Não, é lógico, a né? criança não pega o peito ali, né? É É por porque o culpa leite da- dela é ralo, É. não tem nutrição suficiente. Agora a gente tá aqui, né? Na pancada. E olha que construção social, Isso né? já tá na trajetória, sexualidade e masculinidade. E Exato. pai. E paternidade. Porque, né, aí falando de sexualidade, a gente aprende sexualidade com pornografia, né, que é outra coisa errada. Então, assim, você começa... eu lembro que você tinha falado, né, os homens têm o cartão em branco para se tocarem desde pequenos. Eu não tive. Eu fui castrado ali, então eu ia no banho, aquela coisa, escondido, não sei o quê. Mas aonde que você vai, né, se conhecer? E como que você vai criar relações? Como que você vai respeitar o corpo do outro se você nem conhece o seu corpo? Né? É muito difícil. E os homens, hoje em dia, assim, eu acho que alguns já estão se abrindo mais para esse tipo de conversa, mas muitas rodas de amigos meus, assim, eu começo a entrar nesse assunto, as pessoas cortam, porque o máximo que os homens falam entre si é tipo assim, peguei aquela lá, aquela lá é gostosa, aquela lá não, não sei o quê. Acabou. Não fala, pô, como que foi? Você gostou? Doeu? Não sei o quê. Não fala nada, né? Vocês ainda têm um diálogo mais aberto entre vocês ali, né? Então, é também uma dificuldade nessa cultura machista de blindar o homem de tudo, né? E ao mesmo tempo, né? Marcelo, põe o pi aí, desculpa. Tem a ditadura do paudorismo, né? E, assim, e outras formas de prazer, e outras formas de se conectar e tal. Então, ainda acho que é um caminho muito longo. E eu também abracei essa causa do Tantra e da paternidade, da sexualidade, né? Que tá tudo, né? Tudo faz conexão, porque eu senti essa necessidade de quebrar isso, vendo tudo que eu passei pô, as dificuldades e tal, e a falta de informação, falta de diálogo, porque às vezes você falar com um amigo, né, que, pô, a primeira vez que eu transei com uma menina, eu senti dor no meu pênis, pô, talvez se ele me falasse que ele também sentiu, porque assim, assim, assado, eu ia falar assim, pô, legal. Não ia achar que eu sou o ET da história, né? Não, e parece que vocês pegam, eu falo vocês, generalizando mesmo, todo esse conteúdo, justamente por ele não ser elaborado, e vai colocando numa caixinha, né? Tanto que esses dias eu estava falando com uma cliente e ela chega já há meses, né, com diversas divagações. O que será que ele pensa, não pensa? E eu sempre motivando ela. Conversa, dialoga, abre um campo seguro para isso. E maravilha. Aí, recentemente, ela trouxe um feedback de tipo, ela virou pra ele e literalmente perguntou: quanto tempo do seu dia você passa pensando num relacionamento? Aí ele, nenhum. Aí eu falei,
E é isso que acontece com a Acabou. maioria dos homens, assim, em termos de educação afetiva mesmo. Ele tá Isso. preocupado com o trabalho, tá preocupado com não sei o quê. No máximo, quando a paixão tá ali, né? Que o desejo tá Quando tá latente. naquele momento da Mas ele conquista. falou, não é minha preocupação. E agora o feminino, parece que a gente passa o dia todo elaborando. Vocês falam uma palavra torta pra gente? A gente, será que ele gosta de mim? Será que ele quer terminar? Será que não sei o que? Você fala, mano, não, É. não. Então, olha só a diferença cultural, né? Peraí. Bateu uma depressão, amiga. Vamos gravar outro episódio. Não é? A diferença cultural, e aí isso se amplifica, eu acho que quando uma criança nasce, que os desafios, vai criando um vale entre os pais, né, de diálogo, porque vai entrando o papel do pai, o papel da mãe, e esquecem os amantes, né? Isso. Então é um processo mesmo retomar essa sexualidade, se ver de novo depois como dois seres humanos que precisam continuar dialogando e falando de sexo. Além de filhos, porque, pelo amor de Deus, senão chega um momento que só fala da conta, do boleto, da fralda, da escola. É E isso. acabou, né, Dani? Você vê lá nas suas sessões isso acontecendo? Nossa senhora. Casamento, o que é casamento? O que é casamento? Não é. Sociedade só pra criar um manter- filho. É isso. É isso. Exato. E resgatar isso às vezes é doloroso, porque ou é esse lugar do tem que comer, já passou puerpério, dane-se, Uhum. porque eu tenho que provar que eu sou o homem, Exato. porque me exigem isso, Porque né? eu tenho mais necessidades que você. Exato. Ou e aí eu tenho que sustentar, eu tenho que dar conta, eu tenho que prover, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Como? Como vai surgir um lampejo de relação saudável, intimidade saudável? Não, é como se essa pressão conduzisse todo mundo a essas invasões ou abandonos e rejeições. E você sabe, vocês estavam falando de educação sexual, né? Tem uma coisa que eu acho interessante que se espera, às vezes, muito para falar, como foi dito. Mas tem um caso que ficou me martelando na cabeça de uma cliente esses dias. E a filhinha dela começou a ter muita infecção urinária, tal, começou a ter algumas questões ali. Mas faz exame, procura aqui, procura dali, não entende o porquê, e não sei o quê, e volta, e dá de novo, e dá alguma coisinha ali. Aí ela já, assim, com a cabeça quente nesse lugar. Assim, mãe, pergunta se ela já aprendeu a fazer cosquinha lá embaixo. Quase que eu perdi meu pescoço. Mas o que tem a ver que não sei o quê? Mãe, parquinho, unhinha suja, não sei o quê. Às vezes vai lá, faz uma coceirinha com essa mãozinha desse jeito. Brinca com o bichinho no quintal, põe a mão na sujeira, põe de novo no genitalzinho, faz uma cosquinha. Mãe, isso pode gerar questões. É muito cedo. Tá bom, tudo bem. Mas, então conversa com o pai, né? Conversa com o pai. E aí foi conversar com o pai. Não, imagina, minha menina, não, minha menina. Aí, ok, ela ficou incomodada e fomos trabalhar esse incômodo que tinha a ver com a construção dela ali. E aí, daqui a pouco, ela... Ai, vou falar com ela. Que legal, você acha que é bom pra você? Não, vai ser bom, tá bom. Mãe, como é que você sabe que tem um botãozinho que faz cosquinha? O seu também faz? Uau. Bingo! Pronto. Então, não adianta a gente negligenciar. Eles vão buscando o corpo. E quanto mais cedo você vai trazendo sobre um corpo que é acessado e responde, mais saudável se torna. Então, para que castrar? E nunca Posso- é tarde, né? Desculpa. Uhum. É que tem tudo a ver com o que você falou. Esses dias a Carol foi limpar a Gigi, né? Depois do banho e tal. E aí ela pegou um cotonete pra limpar ali a vulva, né? E a Gigi começou, gargalhar. Ah, Aí ela assim. Aí beleza. Aí no dia seguinte, assim, mamãe, faz cosquinha com o cotonete de novo e tal. Aí a gente foi e tal, e falou, filha, tá vendo? É legal, é o seu corpo e tal, mas tem que estar limpinho, por isso que tem que lavar a mão, não sei o quê. Então tem tudo a ver com isso que você falou, né? E é isso, não vou ensinar pra ela que ela vai tocar, né, toda hora e não sei o que e tal, mas ela tem que saber que ela tem que estar
higiene, que ela tem que se limpar, que ela tem que preservar o corpo dela, que ela não vai fazer isso na frente dos outros e tal. Mas ela achou muito legal. Ai, que linda! Uma prova que a sexualidade tá em tudo, tá em todos, tá em todas as fases da vida, se manifesta de formas diferentes, mas tá aí. Bom, eu vou aproveitar, dessa aqui já tá chegando o nosso tempo aqui, mas eu vou aproveitar e te parabenizar por essa busca, coragem, Obrigado. de se autodesenvolver, buscar recursos, informações para continuar tanto se trabalhando, né? Eu acho que nunca é tarde para poder buscar informação em relação à sexualidade, né? Tanto para si, quanto para sua relação, quanto para a relação com a sua filha, nesse paternar. Então, parabéns. Obrigado. E de ir contra essa maré do eu sei tudo, né? Porque todo mundo, homens e mulheres, acham que já sabem tudo sobre sexo. Mas aí abre a caixa da sexualidade, tá todo mundo tentando aprender, inclusive a gente aqui. Então é importante essa postura mesmo de humildade de todos nós, de entender que a sexualidade é um universo. Exato. Né? Ninguém é menos homem ou menos mulher por querer aprender, por fazer um curso, por buscar um curso VIP, por querer, enfim, descobrir outros mistérios, né? Então, parabéns por essa busca. Obrigado. E eu quero agradecer vocês, porque vocês fazem parte dessa minha jornada, né? Assim, acho que hoje eu sou um homem diferente, um pai diferente, um marido diferente. Também pela ajuda de vocês. Eu acho que é muito importante a gente quebrar esses tabus e falar e ir atrás. Não é porque meu bisavô fazia assim que eu vou continuar fazendo a vida inteira, né? E se vocês me permitem contar uma história só curiosa, né? Que é o contrário do que você me perguntou da menstruação, eu sofri com a minha mãe, por exemplo, quando eu tive que fazer a barba pela primeira vez. Olha, conta. Porque quem que normalmente ensina o cara a fazer barba é o pai. Então, eu tinha lá meus 12 anos, começou aqueles primeiros 2 pelos aqui, né? E você fala, ó, agora eu vou fazer barba. E aí, mãe, me ajuda? Não sei quem tremia mais, né? Será eu ou ela com a gilete aqui na minha cara? E tipo, vai, cortou. Tipo, então, isso foi também um desafio para ela, mas que mostra também a questão da ausência da figura masculina ali. Em pequenas coisas que fazem diferença, né? Nossa, com certeza. Aí você falou agora, já vai puxando essa história, né? Eu lembrei de um colega meu, na verdade, um ficante, quando uma vez ele virou pra mim e começou a falar: então, essa coisa um amigo meu, não sei o quê, sobre transar e levar a camisinha pra casa. Mas levar a camisinha pra casa por quê? Mano, o que vai fazer com a minha camisinha? Eu ejaculei lá dentro, a mina quer engravidar, não sei o quê. Nossa. Falei, meu Deus, eu tenho que aprender uma série de segredos do mundo masculino pra ensinar meu filho. Porque realmente são macetes. E por mais mãe, que eu não gosto desse termo, mas que eu tento ser com meu filho, tem coisas que só um homem vai conseguir sobre esse universo ensinar pra ele. Então eu fico aqui que nem uma penetra, tentando entender. Me conta mais com os amigos. Como é que faz essas coisas? Porque é uma coisa que eu nunca parei pra pensar. Porque, gente, que nojo, né? Ah, sei lá, acabou de gozar, mas joga fora, vai pro lixo. Eu tenho mais nojo da camisinha do que da porra, pra falar a verdade. Como é que é negócio estranho? Eu falo, não, né? Mas pensar que realmente existem mulheres, eu falo, em casos de obsessão mesmo, não só por dinheiro, porque infelizmente tem menina que quer engravidar até do cara que não tem nada ali, né? Então, sem nenhuma bicicleta. A obsessão amorosa leva a gente para uns espaços de loucura, né? E é muito tóxico gerar uma criança nesse estado. Às vezes é uma criança gerando outras crianças, ou duas crianças gerando outra criança. Ninguém tá preparado, né? Mas muito obrigada por trazer essa fala mesmo, porque tem coisas do universo masculino aí que a gente também precisa saber. Assim como existem os mistérios do feminino. Logo vai precisar da barba, né? Não é? Fala, Tiago, me ajuda! Então, gratidão, Obrigado, Tiago, meninas. sempre bem-vindo. Eu agradeço. Foi um prazer. Bom. Pode prazer. Então, esse foi o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Quem gostou, curta, compartilhe, mostra pro pai, independente da idade. Ó, paizão, ó, tá na hora, vamos ver sobre isso. Nunca é tarde, né, Dani? Não, bora lá, gente. Compartilha, porque educação sexual é necessário. Vocês viram aqui hoje nesse episódio.
Então compartilha, o mundo precisa, porque pode ter prazer de inúmeras formas.